Fala aí, meu amigo ligado no Toque Passa, chegando em edição extraordinária no meio desta quinta-feira para falar talvez do último capítulo da novela Deshaun Watson, né? Saiu a informação do Pro Football Talk, que está sendo repercutida aí, o Ian Rapoport, vários reports ao longo da NFL estão discutindo um acordo entre a NFL, a NFLPA e o jogador para definir a suspensão, saindo das 6 partidas previstas pela Sue L. Robinson, a juíza anterior, para 11 jogos, além de uma multa de 5 milhões de dólares. A gente vai comentar um pouquinho disso aqui, vamos falar tudo que a gente está sabendo, né? Esse acordo ainda não foi assinado, não foi oficializado, mas está muito perto disso. E é claro que a gente vai voltar nessa sexta-feira para comentar mais sobre o caso do Deshaun Watson, além das notícias. Tem jogo nessa noite, tem muita coisa para a gente falar. Então, peço para que você deixe a curtida no vídeo, deixe seu comentário aqui embaixo, diz aí se você achou que é pouco, achou que é muita coisa, deixa o seu comentário, sua opinião sobre o caso do Deshaun Watson. Além do que, chegou agora, seja bem-vindo, se inscreve no canal, clica no sininho aqui embaixo para ser notificado assim que sair um vídeo novo. E se você puder colaborar, faça parte do nosso clube de membros. Temos novos membros aí, temos sorteios, temos algumas vantagens que a gente conversa um pouquinho melhor numa outra oportunidade que não num plantão. Então vamos nessa. Roda a vinheta. Vamos lá, então, começar a falar aqui sobre o caso do Deshaun Watson, porque, então, como eu disse aqui, os reports são de que um acordo está sendo fechado, a gente esperava que essa pena, a punição para o Deshaun Watson nessa apelação da NFL, pediu para rever a punição sugerida pela Sue L. Robinson, que foi a juíza encarregada de fazer todo o acompanhamento e deu aquela indicação de 6 partidas sem nenhuma multa para o Deshaun Watson. A NFL queria a pena por tempo indeterminado, com 1 ano pelo menos de suspensão para o quarterback agora da equipe do Cleveland Browns. Mas foi feito um acordo então, né? Tava lá com um juiz que entendeu que, olha, eu tenho a minha pena, vocês querem chegar a um acordo para tentar evitar algum problema maior? E esse acordo teria sido essas 11 partidas e 5 milhões de dólares. A NFL também queria isso daí. Ela tinha achado que tinha ficado muito leve, né? O Deshaun Watson assinou um contrato maravilhoso aí de 230 milhões de dólares, totalmente garantido, com um signing bônus maravilhoso para esse primeiro ano, que deixava a perda financeira dele nesses 6 jogos só em 350 mil dólares. A NFL entendia que tinha que pesar um pouco no bolso do jogador também, então colocou esses 5 milhões de dólares e muda bastante o cenário, né? Vou começar falando do lado desse acordo, o porquê que ele pode ter rolado, né? A NFL pode ter entendido que, mesmo que o juiz estivesse disposto a dar a punição de 1 ano ou de tempo indeterminado para o Deshaun Watson, isso significaria também que a NFLPA e o próprio jogador entrariam na justiça comum, levariam isso aí para instâncias superiores, para outros tribunais, como fez, por exemplo, o Tom Brady no caso do Deflategate, né? Só que é uma publicidade ruim por outros motivos. O Brady entrar lá no Deflategate não tem problema, é uma questão de... Tava pior para a imagem do Tom Brady do que para a imagem da NFL. Agora, quando você começa a associar muito a imagem da liga a um escândalo de assédio sexual, as manchetes passam a ser muito mais isso do que o futebol americano em si, então... Começa a temporada e só se fala em assédio sexual envolvendo um jogador e punição leve, jogador querendo entrar em campo, mesmo com tantos problemas nos tribunais, é uma publicidade muito ruim. Então a NFL pode ter aceitado que, tipo, vamos diminuir isso aqui, 11 jogos, compromete muito a temporada da equipe do Cleveland Browns, mas a gente encerra essa história de uma vez por todas. Vai tomar pau, né? Vai ter gente que vai achar que é muito pouco, vai ter gente que achar que é demais, mas de qualquer forma se encerra essa novela de uma vez por todas, né? A gente não fica mais comentando tanto assim do caso do Deshaun Watson. Do meu lado, meu entendimento, né? Antes de ir para o meu entendimento aqui, eu vou falar do lado do Cleveland Browns. O que isso influencia, né? O que isso muda na temporada da equipe do Cleveland Browns? Ele voltaria na semana 7, agora ele vai voltar só na semana 13. E é uma curiosidade, eu não sei se foi um acordo feito pensando nisso, mas ele volta justamente na partida contra os Texans em Houston. Né? Que não pode ser ironia do destino, não pode ser uma coincidência. Para mim, eu quero fazer esse jogo, tá? De qualquer forma, eu quero voltar para Houston. Não é possível. Ele vai perder as partidas, essas partidas aqui, ó, em casa, fora de casa contra o Carolina Panthers, do Baker Mayfield, a primeira partida na semana 1. Depois tem 2 jogos em casa contra os Jets e os Steelers. Sai para enfrentar Atlanta, recebe os Chargers e os Patriots, né? Aí ele voltaria em seguida contra o Baltimore Ravens, jogando em Baltimore.
Agora fica de fora dessa partida. Fica de fora também no jogo em casa contra o Cincinnati Bengals, que é um Monday Night Football. Perde a partida contra os Dolphins em Miami. Perde fora de casa contra o Buffalo Bills. E perde a partida contra o Tampa Bay Buccaneers lá em Cleveland. Voltaria para o jogo contra os Texans, um jogo vencível. Aí tem uma partida contra os Bengals jogando em Cleveland. Joga fora de casa também. Aí não, jogos em casa contra os Ravens e os Saints. E saem para fechar a temporada ali contra o Washington e Pittsburgh. É uma situação que muda muito o que acontece pro Cleveland Browns. Não dá para imaginar que com o Jacob Brissett em 11 jogos, eles vão estar numa situação de, sei lá, 7 vitórias. É pouco provável que isso aconteça, né? Tendo ali mais 6 partidas para disputar e jogos difíceis, Ravens, Saints, Pittsburgh, queira ou não a rivalidade, Cincinnati, são jogos complicados. Você vai imaginar aqui que jogos vencíveis, assim, com grande facilidade contra os Texans, contra Washington, talvez contra Pittsburgh, mas é complicado mesmo assim. Você não vai imaginar que um 3-3 vai ser plausível para você brigar por uma vaga nos playoffs, tendo uma temporada também com menos vitórias, né, com o Jacob Brissett, que é o que eu espero, né? Com o Jacob Brissett, eu não imagino que o time vai passar esses 11 jogos vencendo 7, 8 partidas. Então tá comprometido, a equipe do Cleveland Browns deixa de ser um contender, que era mesmo com os 6 jogos, né? Com 11 jogos já muda esse cenário. Acho que ele fica bem de fora da briga por playoffs também, a não ser que o Brissett, né, revolucione e me surpreenda, o que não acho que vai acontecer, mas de qualquer forma complica bastante, né? O Cleveland Browns, na hora que faz o acordo para levar o Deshaun Watson, já devia ter na cabeça deles que, né, esse ano aqui era meio que perdido, né? Pensar mais na próxima temporada. Então acredito que eles estavam trabalhando dessa forma. É estranho a gente não ter visto ainda o Jacob Brissett jogar na pré-temporada, né? Aparentemente ele nem vai jogar nessa pré-temporada, o que é muito estranho, afinal ele vai ser titular nas primeiras partidas. Não tem nenhuma informação enquanto eu estou gravando sobre o Deshaun Watson jogar ou não esses últimos jogos da pré-temporada, essas 2 partidas, mas o Brissett ainda não entrou em campo e a gente vai ficar aguardando, mas eu acho que está totalmente comprometido. O que eu acho dessa pena? Eu ainda acho pouco pelo tamanho do caso, né? São 25 processos na justiça contra o Deshaun Watson. Foram 30 acordos que a equipe dos Texans fez com outras massagistas também, porque teria colaborado para que o Deshaun Watson tivesse esse comportamento predatório, como foi dito pela juíza Sue L. Robinson, que falou também que ele não tinha arrependimento. Antes da partida, na semana passada, o Deshaun Watson foi lá e pediu desculpas para todo mundo que tinha sido atingido por esse caso, então ele demonstrou um arrependimento. Acho sim que seria pouco, mas talvez seja o mais viável, né? A multa de 5 milhões, convenhamos, não é grande coisa assim, né? Vai perder mais um dinheirinho também lá por conta desses jogos aqui, deve aumentar aí para uns 500 mil dólares o que ele vai perder com as partidas, mas um contrato de 230 milhões totalmente garantido não é lá grande coisa. Quem sofre um pouquinho mais é a equipe do Cleveland Browns, que vai ter uma temporada, para mim, muito abaixo do que seria se tivesse o Deshaun Watson em campo, ou então se tivesse ficado com o Baker Mayfield, tá? Acho que com o Baker Mayfield teria uma temporada melhor do que com o Watson fora por 11 partidas. Essa é a minha opinião, a gente vai guardar mais uns detalhes. Nessa sexta-feira a gente volta para comentar um pouquinho mais isso aqui e falar principalmente de futebol americano, porque nessa noite tem jogo a partir das 9 da noite no horário de Brasília, 1 da manhã aqui para mim em Portugal, transmissão da ESPN, transmissão da Eleven Sports, transmissão do Game Pass, tem Seattle Seahawks contra a equipe do Chicago Bears, Gene Smith contra Justin Fields, e a gente vai voltar nessa sexta-feira para falar disso aí e muito mais. Quero contar com a sua colaboração, aquela curtida no vídeo, aquele comentário. Se assina o canal, chega agora, se inscreve no canal, clica no sininho aqui embaixo, seja membro do Toque Passa, e aquele abraço, até amanhã.